Nós estamos hoje, nesse dia, tendo o primeiro culto à hombridade. Esse não é o único, não é o último. Eu quero dizer para vocês que a partir de agora, todos os meses, nós vamos ter um culto para homens. Então, todos os meses, uma vez por mês, nós vamos ser convidados aí para a gente estar junto nesse tempo só de homens. Eu espero que outros irmãos, que são homens, estão aqui na igreja conosco, sejam desafiados a vir. Então, se você for abençoado nessa noite, que você faça essa propaganda, Fala para esses irmãos: Pai, foi tão bom, nós tivemos uma noite tão preciosa. Essa palavra, depois que eu vou ministrar agora, vai estar no YouTube, então você vai poder passar o link para algum outro homem que você conhece. E eu espero que isso abençoe, o que Deus compartilhou comigo possa abençoar a vida desses irmãos e a sua vida aqui especialmente, tá bom? Nós vamos começar também em breve o curso Hombridade. Eu já ministrei a uma turma ou duas, às vezes eu confundo, duas. Luciano está me corrigindo. Então nós vamos para uma terceira turma desse curso. Dessa vez a gente vai imprimir o material, nós vamos trabalhar um pouco mais para que traga uma qualidade maior. E nós vamos falar simplesmente sobre sacerdócio masculino, sobre o sacerdócio do homem. E isso que nós começamos a fazer aqui hoje, que vai pelo ano inteiro, esse trabalho com os homens é extremamente necessário e cada vez se torna mais necessário para que nós homens possamos nos posicionar à luz da Bíblia. E eu quero começar com um texto que está em Atos 5, no versículo 3. Você encontrou aí? Nós vamos projetar? Dá para projetar? Você encontrou aí no seu celular, sua Bíblia? Está aí. É interessante porque esse fundo é doação Kids, não é isso? Gostei, ficou bem colorido. Está aqui, verso 3, versículo 3. Amém? Encontraram? Amém, irmão? Amém. Diz assim: mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Aí você vai comigo lá para o versículo 7 agora, pula mais um pouquinho para frente. Olha o que a Bíblia diz: e houve um intervalo como de 3 horas, e entrou sua esposa, que não sabia o acontecido. E Pedro lhe disse: diga-me, vendestes por qual valor aquela terra? E ela disse: sim, por esse valor, portanto. Então Pedro lhe disse: por quê? Porque os pusestes de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta e carregarão a ti. E ela imediatamente caiu aos seus pés e rendeu o espírito. A Bíblia está falando, ela morreu. E entrando os jovens, acharam-no morta e a levaram-na e sepultaram-na junto de seu marido. Você sabe que, se você ainda não entendeu o que eu acabei de ler, esse texto fala de um momento e de um contexto específico naquele momento da história bíblica. As pessoas, elas estavam vendendo tudo o que elas tinham. Então, se você vendesse, tivesse uma casa e um carro, você vendia. Se você tivesse 3 carros e uma casa, você vendia. E o que é que acontecia? Você trazia aquele dinheiro e depositava aos pés dos apóstolos. E você dizia: Pedro, eu vendi um carro meu por 40 mil reais. Está aqui o dinheiro. Pedro recebia, o apóstolo Pedro, aquela oferta. O que era feito com aquela oferta? Eles somavam aquilo e compartilhavam entre todos de igual forma. Então era meio que uma redistribuição de renda, tá? Eles estavam ali fazendo uma reforma econômica, Então eles estavam dizendo: olha, se o Luciano tem menos, eu tenho mais, a partir de agora nós vamos ter igual. Agora, a Bíblia também fala que isso era feito de acordo com as necessidades também
de cada um. Mas tinha ali uma visão de que aquele dinheiro fosse compartilhado entre todos, para que todos tivessem suas necessidades supridas. E aí tem um casal, Ananias e Safira. Eles tomam uma decisão de participar, né? Por isso que quando alguém fala contra dízimo, que é 10%, eu geralmente brinco dizendo, então vamos fazer o que o Novo Testamento diz em Atos, que não era só os 10%, você dava tudo, não era uma parte, você entregava tudo. Então é melhor a gente ficar com os 10% mesmo, senão vai dar muita confusão, né? E aí o que acontece? Ananias chega diante do apóstolo Pedro e diz, vendi uma fazenda minha, está aqui o dinheiro. E Pedro, entre outras palavras, diz assim, Ananias, por que você permitiu que o diabo tentasse o teu coração para que você mentisse? Porque na hora Deus revelou a Pedro que Ananias estava mentindo. Ele disse que vendeu por 50, mas ele tinha vendido por 100. Então o que ele fez? Ele deu 50 e embolsou 100. Mas não dá para esconder nada de Deus. Então Pedro diz, por causa dessa tua mentira, da tua postura, interessante que Pedro ainda diz assim, rapaz, Ananias, você nem era obrigado a fazer isso, porque não era uma lei, você não seria obrigado a vender o que tinha, se você não quisesse, você não era obrigado. Mas Ananias, mesmo sabendo que não era obrigado, mentiu, dizendo que havia vendido por um tanto e tinha vendido por outro. Pedro diz, por causa do teu coração, por causa da tua postura, da tua mentira, você vai morrer. E ele cai morto. A Bíblia diz que 3 horas depois, a esposa de Ananias, Safira, chega. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que ela não sabia que o marido tinha morrido. Inclusive, biblicamente, ele já havia sido até sepultado. Eu depois fiquei pensando, meu Deus, se tivesse o WhatsApp na época, Instagram, né? Alguma coisa, a mulher já ia saber, porque eu ia ligar para ela, olha, vem com a verdade que teu marido morreu mentindo. Traz o dinheiro que tu tem mesmo. E olha, quando tu chegar diante de Pedro, o homem não está brincando, tu vai morrer. Mas ela chega e a Bíblia diz que 3 horas depois ela não sabia. Isso me intriga. Mas de alguma forma ela não sabia. Ela chega diante de Pedro e traz um outro valor também do que ela havia vendido. Olha a pergunta que Pedro faz, presta atenção. Por que vocês dois concordaram com essa mentira? Porque vocês dois concordaram em mentir para o Espírito Santo. Aqueles que carregaram teu marido morto estão aí à porta, vão te carregar também. E a Bíblia diz que ela, a esposa, também cai morta, porque também estava mentindo. É interessante entender que a esposa de Ananias, Safira, não sabia que o marido havia morrido por causa da mentira, mas a mentira havia sido concordada entre os dois. De alguma forma eles conversaram sobre isso. Vamos vender um terreno e vamos lá para a gente poder contribuir. Sei lá o que aconteceu, de repente eles venderam, era dinheiro demais, e eles pensaram, poxa, vamos guardar uma parte, vamos dar só uma parte. E eles quiseram ali não enganar só os apóstolos, mas o Espírito Santo. Esposo e esposa, marido e mulher, concordando em mentir. De alguma forma, meus irmãos, eles concordaram em fazer aquilo que era errado diante de Deus. Aquela mulher, ela deixou de ser uma mulher sábia, porque ela podia ter dito para o marido, não vamos fazer isso não, isso está errado, vamos falar a verdade. Ou então, Ananias, é o seguinte, se é para mentir, não vamos nem vender isso aí, para quê? Precisa, nós não somos obrigados, né? Como uma boa esposa, daria aquele conselho que quantos de nós maridos já recebemos? E já fomos livres de ciladas por causa desses conselhos. Mas Ananias, no papel do casal, ele tinha uma responsabilidade muito grande, que é a nossa responsabilidade. E como sempre eu digo, se você é solteiro,
Você um dia vai casar. Então, quanto antes você souber do que a Bíblia fala sobre esse relacionamento entre marido e mulher, melhor, porque você já vai entrar nesse relacionamento conjugal muito mais bem preparado do que a maioria de nós aqui entrou, do que eu entrei, porque o que eu estou compartilhando com você, eu tenho aprendido durante o meu ministério, durante a minha vida. Talvez essa mentira nem tivesse começado se Ananias não tivesse concordado com ela, e a Bíblia não vai entrar em detalhes, mas é bem provável, e eu não estou pregando nenhuma heresia, tá? Eu estou tendo uma licença aqui de pensar. É bem provável que isso tenha surgido dele, porque geralmente no relacionamento conjugal o homem é o mais mão de vaca dos dois, é o mais seguro, né? Geralmente vamos dizer que a mulher tem aí uma tendência a gastar um pouco mais, e nós homens vivemos reclamando disso, né? Porque a esposa compra muitos sapatos, bolsas, roupas, porque gasta demais. Tem uma série de homens que têm reclamado. Então o homem, geralmente ele tem um pouco mais de amor às coisas. A mulher é diferente, ela vai mais pelo momento, pela atenção, é o amor em si, é estar junto, é a família. O homem não, ele se apega. Por isso que homem, por exemplo, se esnoba com carro, né? Lava o carro todo dia, e essa coisa, ele se apega com algumas coisas, e o dinheiro às vezes está no meio disso. Então eu fico pensando se não foi Ananias que surgiu com a ideia: não vamos contar que nós vendemos por esse valor. E por causa desse sacerdócio falido, por causa dessa direção falha de Ananias, ele perdeu a vida e a sua esposa também. Sabe o que isso significa? Que um mau sacerdote pode trazer morte para sua casa. Um mau sacerdote, ele pode trazer falência para si mesmo, para a sua esposa e para os seus filhos. Porque se ele também é um mau exemplo, ele pode estar ensinando os seus filhos a serem como ele. Ele pode estar ali com o seu testemunho, com o seu exemplo, ele pode estar ensinando a sua família a caminhar fora dos princípios da vontade de Deus. Queridos, talvez você nunca fizesse algo como Ananias decidiu fazer, mas se você no dia a dia mente, se você libera pequenas mentiras, se você no dia a dia não corrige o que está errado no meio da família, se você no dia a dia não ensina a palavra de Deus aos seus filhos, se você no dia a dia não é um sacerdote vigilante com o que os seus filhos assistem na TV, com o que eles têm na internet, se você não é alguém que procura dar o exemplo nas pequenas coisas, preste atenção nisso. Você pode não estar mentindo sobre um valor financeiro, mas você pode ser comparado, eu posso ser comparado a um Ananias, a um pai, a um marido que anda na mentira, que promete e não cumpre, que na igreja é um doce de pessoa, mas quando entra no carro já é agredindo a esposa verbalmente, é gritando com os filhos, é um troglodita, é um grosseiro, você é um mal educado, você não trata a sua esposa devidamente com amor e com respeito. Você pode não mentir diante de um dízimo, de uma oferta, mas você pode ser comparado a Ananias, porque a atitude que está em jogo aqui não é só mentira, é a postura, é um momento, só que um momento pode destruir toda uma vida. Um momento pode destruir toda uma construção de autoridade por uma vida inteira que você trabalhou para construir. Irmãos, eu vou falar para vocês, a autoridade do homem leva tempo para ser construída, é uma vida.
mas ela pode desmoronar a qualquer momento. Eu já vi isso acontecer. Eu sou pastor, eu já vi tanta coisa acontecer. Você provavelmente já viu um amigo que aparentemente tinha uma família tão linda, mas que de repente decidiu deixar sua esposa e filhos por outra mulher. Alguns nem a pensão dos filhos paga depois, de tanta crueldade e de tanta maldade que o diabo põe naquele coração. Sabe o que eu penso também? Na continuidade. Vamos dizer que Ananias e Safira não tivessem morrido. Qual seria a próxima mentira deles? Qual seria a próxima atitude que eles tomariam juntos? O que é que eles ensinariam aos filhos? A mentir para ter vantagem? A passar a perna num cliente que está visitando a tua loja e você está mentindo para ele sobre aquele produto só para vender o produto? Tá? O que é mais importante para nós hoje, homens? Queridos, essa sociedade ela está distorcida, e isso não começa agora, isso começa desde esses tempos aqui. Homens que não estavam agindo corretamente, na verdade isso já começa desde lá de Adão, que tenta até mesmo culpar a sua esposa por tomar uma decisão de desobedecer a um comando de Deus. Não foi só Eva culpada. Ele poderia ter tido uma postura mais firme, ele poderia ter se posicionado, ter dito: não vamos desobedecer o Senhor, o nosso caminho é a obediência. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe ao mundo, Deus me criou, depois te trouxe da minha costela. Ele podia ter tido um discurso diferente. Você consegue pensar isso? Mas ele comeu. Ele decidiu abraçar aquele conselho maligno, influenciado pelo diabo. E Ananias e Safira, eles estavam de acordo com a mentira. O que eu quero dizer para você é que nós homens temos uma responsabilidade, desde as pequenas coisas até as coisas mais complexas da vida. Meu irmão, tudo começa com pequenos atos. Você quer ter uma boa noite com a sua esposa, não é? E os meninos que estão aqui, que eu estou vendo, como o João Pedro, já tem que ouvir esse assunto, porque hoje os coleguinhas na escola estão falando sobre sexo. E estão falando sobre sexo. Crianças de 10 anos, eu diria que algumas até a partir dos 8, já estão começando a perder a sua pureza, porque estão sendo atingidas com malícia já em sala de aula. Amigos, influências malignas. Então, precisam ouvir sobre sexo, é uma das coisas que você precisa entender. Para de dizer que teu filho é pequeno demais. Porque se você não ensiná-lo, o mundo vai ensinar. Para com isso de dizer que ele foi trazido pela cegonha. Para com essas histórias, porque isso pode até parecer engraçado, mas está destruindo muitas crianças. Porque se uma criança não conhece a verdade, ela vai acreditar em qualquer coisa que disserem por aí. Então você que é homem, quer ter uma boa noite de sexo com a sua esposa, mas não entendeu que para isso você tem que dizer bom dia quando ela acorda, que você tem que ter um dia que alegre o coração dela, dizendo simplesmente: como a sua comida está deliciosa, amor, obrigado por me servir, você está tão bonita hoje, você é uma bênção na minha vida, eu te amo. Porque tudo isso se reflete numa boa noite, para que você tenha um momento específico, especial com a sua esposa dentro do seu casamento. Só que nós homens, boa parte de nós quer ter as boas coisas sem se sacrificar, quer ter as boas coisas sem ter essa postura diariamente. E eu gosto de um homem na Bíblia, que é um exemplo de homem para mim, que é Jó. Inclusive Jó é uma das pessoas que nós estudamos no curso Hombridade. E
A Bíblia nos diz aqui em Jó capítulo 1, versículo 5, se você puder, abra sua Bíblia aí comigo também. Jó capítulo 1, versículo 5. Se ficar difícil para você, é um livro antes de Salmos. Geralmente, em umas Bíblias impressas, Salmo está quase no meio da Bíblia, né? Então você vai para Jó, é um livro anterior, capítulo 1, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz: decorrido o turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, na vida de Jó como sacerdote do seu lar, a Bíblia fala decorrido o turno de dias daqueles banquetes. A Bíblia está nos mostrando que os filhos de Jó, se você for ler os textos anteriores, eles eram amigos, os irmãos, os filhos de Jó eram amigos, homens e mulheres. E o que é muito interessante no meio da família de Jó é que quando um filho fazia aniversário, os outros iam comemorar, eles tinham comunhão. E a Bíblia diz que os filhos convidavam uns às casas dos outros para banquetear e festejar juntos. Eu quero que você entenda que a família de Jó não era uma família desordenada, mal administrada, que os irmãos viviam brigando e o pai era alvo de desonra e desobediência. Não, os filhos de Jó eram bons filhos, eram irmãos que se amavam, cresceram juntos. Eu repito, se um fazia uma festa, convidava os outros, era uma alegria aqueles irmãos estarem juntos. Mas a Bíblia diz que ao passar desses dias, depois de várias festas, de vários banquetes, e olha que não eram banquetes quaisquer, eram banquetes em família, também deviam ter lá os amigos, talvez rolasse alguma coisa que não era muito boa, eu não sei. Mas a Bíblia vai dizer sobre o tempo, né? Ao passar dos dias, de acordo com aquele tempo. Você sabe que uma das coisas que eu aprendo com Jó é que nós precisamos investir tempo na nossa família. Eu estou falando, sabe do que? De bons passeios, de boas conversas, de um bom ensino dentro de casa. Porque momentos assim, mais do que presentes, mais do que coisas, vão marcar a tua família de uma maneira profunda. Teus filhos vão se lembrar. Lembra, pai, daquele dia? Eu me lembro até hoje. Alguém já tomou sorvete naquela lanchonete e sorveteria Ula Ula? Irmão, é antigo, viu? É antigo. Eu estou com 36 anos morando em Castanhal, vou fazer 40. Eu era criança, a Ula Ula ficava ali na Barão, bem do lado de onde é a Marisa não, a Marilá, que hoje é uma loja de sapato, tem uma lanchonete, casa de suco. E eu tinha pouquíssimos momentos com o meu pai, porque o meu pai, né, trabalhava e às vezes viajava, porque ele dirigia um caminhão de cerveja e tinha que ir para outras cidades. Então ele às vezes dormia para lá, e como meu pai na época estava no mundão mesmo, então ele saía de casa às vezes na sexta, voltava no sábado, quer dizer, na segunda. Então às vezes eu não tinha tanto tempo, mas o meu pai, ele era aquele tipo de pai que se ele te levasse ao supermercado, por exemplo, ele entrava te beijando. Eu ficava com uma vergonha tremenda, até hoje. E ele beijava minha cabeça, me beijava. Pai, pelo amor de Deus, o pessoal está vendo, né? Sabe aquela coisa de... Nós já tivemos isso, né? Chegando na escola. Eu tenho até um amigo meu, pastor André Neves, que ele, para pirraçar com a filha, se finge de aleijado quando vai buscar ela na escola, né? Então ele entorta as pernas
Ele tem um jeito de fazer que eu não consigo, mas ele entorta a perna e chega assim. E ele muda a voz: minha filha, Júlia. E ela fica com a vergonha, mas ele faz de propósito. E o meu pai me levava nessa sorveteria Ula Ula. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro dele puxar a carteira e passar por baixo da mesa e dizer assim: meu filho, paga a conta. Paga aí a conta que hoje o dinheiro é teu. Então, passava aquela carteira, eu pegava aquilo, abria, tirava o dinheiro. Meu irmão, pensa numa alegria. Eu paguei a conta hoje. Eu paguei a conta. Eu já tive muitos maus momentos com ele, mas eu vou te falar, eu tenho muito mais cravado no meu peito esses momentos. Não foram momentos onde eu ganhei alguma coisa, mas foram momentos em que ele esteve comigo. Eu já fui ao cinema com João Pedro e eu disse para ele está aqui me ouvindo: meu filho, meu pai nunca me trouxe ao cinema, eu nunca assisti um filme com ele, eu nunca tive um momento assim como eu estou tendo com você, eu não tive esse momento. Então, momentos assim, eles vão marcar a tua família. Então, Jó nos ensina sobre a importância de investir tempo, não é? Mesmo que os dias passassem, ele estava conectado, ele estava ligado sobre como cuidar da sua família. E a Bíblia diz: chamava Jó a seus filhos e os santificava. Eu fiquei pensando, eu estudei isso, eu fui buscar a palavra no original, eu fui puxar o contexto da época, porque eu fiquei pensando, como que Jó santificava os filhos? Então, mediante algumas coisas que eu conheço sobre a estrutura familiar da época, eu acredito que Jó devia chamar os filhos e devia dizer assim: fulano, como é que você está? Você está bem? Está tudo bem com você, meu filho, minha filha? Vocês estão bem? Como que tem sido essas festas por onde vocês têm andado? Com quem vocês têm se envolvido? Me conta aqui um pouco. E eu imagino Jó dizendo assim: chega aqui perto, deixa eu orar por você, colocando as mãos sobre os filhos. Meu filho, eu profetizo, você vai casar com uma mulher tão preciosa, você vai ter uma família linda. Olha, meu filho, a tua empresa que você está abrindo, eu profetizo, vai ser maravilhosa, você vai ter muito sucesso. Deus, meu filho, eu profetizo, Deus vai mandar muito cliente, não se preocupe. Minha filha, olha, eu profetizo sobre a tua vida, os teus sonhos vão se realizar. Eu vejo Jó fazendo isso sobre a vida dos seus filhos, e ele santificava: Deus, guarda meu filho. Eu penso nele profetizando também, declarando, liberando palavras de bênção. Como que Jó santificava seus filhos? A Bíblia não traz detalhes, mas eu penso na oração, eu penso nas palavras de bênção, porque um pai sempre abençoava ele e os seus filhos. Palavras de orientação: cuidado, não volta tão tarde para casa na próxima festa, meu filho. Cuidado, aquela estrada para a casa do teu irmão é perigosa, né? Manda uma mensagem no WhatsApp que eu te busco, liga para mim, posta lá uma mensagem no Instagram que eu chego. Conversas, momentos. A Bíblia segue dizendo o seguinte: que levantava-se de madrugada Jó e oferecia holocaustos segundo a quantidade de filhos que ele tinha. Jó sacrificava, irmão, dava trabalho sacrificar. Você tinha todo um momento específico para fazer isso, mas Jó se levantava pela madrugada. Sabe o que Jó dizia? Senhor, talvez meus filhos tenham pecado, então talvez eles também tenham blasfemado contra ti. Talvez eles nem tenham falado, eles tenham pensado isso, algo passou no seu coração. Senhor, se isso aconteceu, eu estou aqui sacrificando, eu estou orando, eu estou me colocando na tua presença pela vida dos meus filhos. Seria como nós, no dia de hoje, levantar pela madrugada, se ajoelhar ao lado da cama e dizer assim: Senhor, guarda meu filho, amanhã ele tem aula. Senhor, meu filho amanhã tem vestibular, está indo para uma faculdade.
esse mundo está tão perdido. Senhor, guarda a mente do meu filho. Senhor, em nome de Jesus, põe teus anjos em volta dele. Guarda ele dos maus amigos. Senhor, blinda o coração dele. Então seria como isso, orando pela sua família. Jó sacrificava. Isso demonstrava também o seu temor a Deus e amor por sua família, porque só faz isso acordar de madrugada para orar pela família quem tem realmente amor por ela. E a Bíblia, nesse texto, termina dizendo: assim fazia Jó continuamente. Sabe o que significa? Todo dia. Diga assim: todo dia. Todo dia. Irmão, o nosso trabalho não vai acabar nunca, porque quem já é avô sabe do que eu estou falando. Acaba sobrando para você alguma coisa. Os teus filhos vão deixar lá os netos na tua casa. Eles vão querer lá um Vale Night. E vão deixar o menino com o avô para sair para uma noite romântica, né? E aí você tem lá o teu neto. Você vai acabar ensinando. Meu avô me instruiu muito. O meu avô me ensinou algumas coisas. Tivemos pouco tempo juntos, mas eu me lembro de algumas coisas que ele dizia. Então, é preciso conduzir nossas vidas, nossas famílias, e isso inclui, ou seja, filhos, casamento, negócios, tudo diante de Deus. E o sacerdote é aquele que conecta o povo a Deus, ou seja, ele vai conectar a sua família ao Senhor. Nós temos que, hoje em dia, conectar as nossas famílias ao Senhor. E eu quero deixar alguns conselhos para vocês. Algumas coisas que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção daqui para frente. Uma delas, coisas simples. Meu irmão, é uma opinião minha. De repente você discorda e você tem toda a liberdade para isso. Primeira coisa, não dê celular para o seu filho ou sua filha. Nós estamos colocando, meu celular não está nem aqui comigo, esse aparelho nas mãos dos nossos filhos sem nenhum tipo de vigilância. Você está vendo que Jó era um sacerdote vigilante. Senhor, se os meus filhos pecaram, eu estou sacrificando por eles. Muitos têm perdido os seus filhos porque não são vigilantes naquilo que eles estão fazendo. Então cuidado. O meu filho João Pedro não tem celular. O meu filho não tem celular. Eu ainda tinha um aparelho em casa, que era para que ele visse as aulas online, mas esse aparelho também não era dele. E o grupo do WhatsApp que tinha lá, ou o canal, eu excluí. Eu quero te falar isso porque nossos filhos estão sendo bombardeados por coisas diversas, através da internet. Procura saber o que está acontecendo. Na nossa cultura brasileira, nós ainda temos acesso às coisas dos nossos filhos. Você sabe que na cultura americana, você não pode entrar num quarto de um filho sem bater. Você sabe que o filho ele tem que sair de casa aos 16. E aos 16 ele já se sente praticamente independente dos pais. Ele já quer ver-se livre já da família. Mas é diferente, é outra cultura. Se um filho vai visitar a mãe nos Estados Unidos, ele fica num hotel. Mas se eu for até a cidade onde minha mãe mora e não ficar na casa dela, meu irmão, para o brasileiro é uma desonra. Veio aqui, não dormiu na minha casa. Os filhos ficam por muito mais tempo nas nossas casas. Às vezes até depois de se formar, de se casar. Vamos aproveitar que nós temos ainda uma cultura diferenciada para influenciar os nossos filhos até o último dia que ele ficar conosco. Meus irmãos, influências na escola, influências no dia a dia, o poder da televisão. Eu gosto muito de ver filmes,
Mas quanto mais o tempo passa, eu vejo, mais a coisa está complicada. Você não consegue assistir mais um filme hoje sem que apareça alguma coisa pornográfica, e o teu filho vai acabar vendo, vai acabar assimilando aquilo, e se a curiosidade sexual for despertada, e se ele tem um smartphone na mão, ele vai procurar pornografia. Ele vai procurar por coisas em momentos que você, eu confio, deixo lá. Não faça isso. Muitas meninas ficaram grávidas no momento em que você diz: quando? Que horas? Como é que foi isso? Cuidado. Cuidado não só com o cuidado com os seus filhos, mas cuidado com o cuidado que você tem com a sua esposa. O relacionamento sexual, e não só isso, porque geralmente o homem tem uma mentalidade mais voltada para o relacionamento sexual, mas ele não pensa em coisas que eu citei aqui para vocês, como essa parte mais romântica, o eu te amo, você é importante para mim, essa parte de valorização da esposa. Olhe para mim aqui, essa parte de valorização, essa parte de honra, de você sentir que ama a sua esposa não como um objeto, mas porque ela conquistou teu coração, ela é uma pessoa importante na sua vida. O relacionamento, meu irmão, seu com a sua esposa, vai determinar tanta coisa dentro do seu lar. Ananias e Safira decidiram mentir juntos. Eu quero te dizer nessa noite, eu estou terminando essa palavra, decida com a sua esposa, decida caminhar no centro da vontade de Deus, decida ser esse homem como Jó, não como Ananias, decida ser esse homem de postura, esse homem de palavra, decida ser esse homem de crédito, de confiança, decida ser esse homem de respeito, porque quando as pessoas ouvirem você falando de alguma coisa, elas vão respeitar o que você diz, porque você tem história, porque você tem testemunho, porque você tem uma vida na presença de Deus, porque você decidiu investir a tua vida numa vida de hombridade. Isso é hombridade, em todos os aspectos que a hombridade traz para nós termos essa postura. E eu quero assim dizer para você: seja esse mestre para os teus filhos, seja esse professor dentro da tua casa. Gostei do que o Simeão disse no início. Não transfira a tua responsabilidade de educar teus filhos para a escola, não transfira a tua responsabilidade de ser um sacerdote dentro da tua casa para a igreja. Não dá para competir. A maioria de nós passa 2 horas por semana num culto, e todo o restante das horas da semana nós não estamos aqui. Para a boa maioria de nós, o único momento que a gente escuta uma palavra, ou ora, ou recebe uma oração, ou adora a Deus com uma canção, é num culto. Para a boa maioria de nós, você sai daqui e você vai passar uma semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, só se enchendo de coisas que não agradam a Deus. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido que ainda me assusta muito, mas eu entendo que isso faz parte, é que existem pessoas que têm uma verdadeira capa, são homens hipócritas, são homens que parecem ser alguma coisa, mas são homens promíscuos por dentro, viciados em pornografia, sem temor a Deus. E a Bíblia, ela vai nos deixar claro que o homem que teme ao Senhor, ele terá bens e riquezas na sua casa, Salmo 112, e seus filhos serão poderosos sobre a terra. Mas isso parte de um coração que teme, que ama, que respeita a Deus. Isso me mostra que eu não devo ser um bom pai, ou um bom marido, ou um bom homem
só porque alguém vê, mas porque eu amo meu Deus, eu não vou fazer isso com Ele. Eu não vou jogar o sacrifício de Jesus na lama. Eu não vou jogar os princípios da palavra de Deus na lama. Não, eu vou viver esses princípios, para que a minha família viva esses princípios. E eu termino te dizendo que um dia, eu estava na casa dos meus pastores, eles me hospedaram lá, eu e a minha esposa. Acho que o João Pedro não estava lá nesse dia. Eu já fico na casa dele desde antes, logo que eu comecei o meu casamento e o meu ministério. Pastor Joaquim hoje tem netos, eu acho que são 4 ou 5. E acho que são 5 netos. Os 2 filhos, Fred e Rodrigo, e a filha Rebeca tem filhos. Rodrigo tem 2, são 6. E eu estava lá num dia que ele reuniu toda a família. O patriarca é ele, o pai dele já não é vivo. E pastor Joaquim, ele tem uma postura de muita autoridade. Ele senta à mesa, os filhos sentaram em volta, os netos sentaram em volta, as noras e o genro em volta. Eu estava lá com a minha esposa, nós almoçamos juntos. Eu me lembro de olhar para aquela mesa e de dizer para Deus: Senhor, eu quero isso para o meu futuro. Eu quero isso aqui para o meu futuro. Eu não falei da quantidade, eu falei daquele momento. Os filhos respeitam o pai, mesmo depois de uma vida inteira de convivência. Os netos agora respeitam seus pais e os netos respeitam seu avô e a sua avó. Se o pastor Joaquim diz alguma coisa, irmão, eles vão fazer. Ele tem uma voz, não é uma voz de medo, é uma voz de respeito. Não é como lá um negócio pessoal, um monte de meme da Rainha Elizabeth, né? Por causa da idade dela. Mas tem uma regra no palácio que eu acho bem interessante, que é o seguinte: se tiver um jantar real, claro, com a Rainha Elizabeth, e ela começa a comer juntos com os convidados, porque os garçons entregam os pratos ao mesmo tempo, todos recebem na mesma hora, eu acho que até um garçom para cada convidado. Ela começa a comer, se ela terminar de comer, não importa se você ainda está comendo, não importa se você ainda está com fome, você vai ter que parar também. Se a rainha parou de comer, os súditos param de comer. Se eles olharam e disseram, a mulher deu a última garfada. Teve até uma rainha na época, para trás, que eu não vou lembrar o nome dela, que a mulher comia igual um foguete. A história conta que em 2 minutos ela traçava um prato. Os convidados ficavam assim no alvoroço quando tinha jantar, um desespero, ninguém conseguia engolir o negócio. A Elizabeth é mais tranquila, ela é mais educada. Mas você entende, há uma autoridade sobre alguém. E não é só isso. Eu te faço uma pergunta: a autoridade da tua casa está sobre você? Porque não se engane, num barco sempre vai ter um remador principal. Se você que é marido não for um bom sacerdote, um bom líder da sua casa, alguém vai liderar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém vai liderar. Isso serve para qualquer ramo ou área da sociedade. Se a pessoa que tem o comando nas mãos não tiver autoridade para ter aquele comando, alguém terá. A autoridade da casa de vocês está sobre vocês? Eu não estou falando de medo nem de domínio, estou falando de autoridade. Eu estou falando de respeito. Quando vocês falam, vocês são ouvidos. Não ponham as culpas nas suas esposas ou nos seus filhos, porque boa parte da culpa de não ter autoridade é nossa. Nós plantamos, nós regamos isso no dia a dia, com as nossas escolhas e postura. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração de homens com autoridade, com hombridade, homens que serão verdadeiros líderes da sua casa, e nós teremos nossos netos à nossa roda, uma família próspera,
um lar cheio de respeito, honra, de alegria.